Herodes perdeu. O anjo chegou primeiro. É isso. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Herodes já tinha matado Tiago. Agora, a ânsia de destruir Pedro. Mas ele perdeu, porque o anjo chegou primeiro. Deixa eu te falar para você, não importa quantos pensam em te destruir, em te pôr para baixo, em te humilhar, tirar o que é seu, fique em paz. O anjo chegará primeiro. Por que tudo isto aconteceu? Porque havia uma igreja orando constantemente a favor de Pedro. Então, se você tem alguém intercedendo por você, tranquiliza o teu coração. Pode dormir. Pode repousar. Mas é véspera da destruição. É véspera da morte programada. É véspera da desgraça programada por Herodes. Não se preocupe. O anjo chegará primeiro. O anjo chegará primeiro. Mas só falta uma madrugada. Só uma virada. Antes desta virada, o anjo chegará primeiro. Esta palavra é para você que está preocupado, você que está ansioso, você que está achando que já está tudo acabado. A palavra vem de encontro para dizer para você, tranquiliza o teu coração. Acredita no poder da oração. E o anjo chegará primeiro que Herodes. A vitória é sua. Glória a Deus. Amados, nós estamos meditando no texto de Atos, capítulo número 2, ocasião que Pedro estava na prisão. E é sobre isso que nós vamos tratar agora em rápidas palavras, dentro de poucos minutos. E era bom você estar comigo, ficar comigo até o final, se possível. Fique até o final que você vai ouvir a voz de Deus continuamente falando ao teu coração. Talvez falará de forma diferente, ou falará o que você não imaginaria que poderia ouvir. Eu estou aqui para ministrar esta palavra, confiante que Deus falará por minha boca, através da minha boca, nesta hora. Aconteceu o seguinte, o capítulo 12 e o versículo 1 do livro de Atos começa a narrar a ocasião que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. A intenção era de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, observa que esta matança, ou esta perseguição, e a destruição, e a espada que atingiu Tiago, tudo isso é por interesse político. Tudo isso é por interesse político. Tiago foi morto por interesse político. Da mesma forma que Jesus foi morto. Então, olha um negócio desse. Mataram Tiago. E ele viu que o povo o aplaudiu. O que ele quer é isto. Ele não quer povo. Ele quer plateia. Ele quer ser honrado. Ele quer estima. Ele quer ser adorado nesta ocasião. Era isso que eles buscavam. Quando o povo aplaudiu Herodes para a destruição e açoite contra a igreja, então o povo se alegrou com isso. Então ele
Vendo isto que agradava os judeus, prosseguiu então, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Sendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Cerca de 16 soldados para cuidar da prisão de Pedro, para que ele não escapasse da prisão. Observa que se Herodes coloca 16 soldados para prender Pedro, para segurar Pedro, logo Herodes sabia que Pedro não era qualquer homem. Pedro não era um lutador. Pedro estava desarmado. Por que 16 homens para vigiar Pedro na prisão? Herodes sabia que Pedro tinha companhia. Herodes sabia que Pedro não era um homem normal, não era um homem só. Ele tinha preocupação em perder Pedro. Então, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. A intenção de Herodes era acabar com Pedro, matar Pedro como ele fez com Tiago. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O contrário do que Herodes poderia imaginar, da igreja querer invadir a cadeia e tirar Pedro, ele coloca lá 16 soldados. Mas a igreja não luta com a espada de ferro ou de aço. Não. Paulo diz que a nossa arma, ou as nossas armas, não são humanas, mas poderosa, espiritual, poderosa, para vencer batalhas. E esta igreja conhecia de cada arma dessa que Paulo cita. Então, esta igreja agora começa, aleluia, a usar as armas espirituais. Oração em continuidade, orando, orando e orando. Quando Lucas escreve este texto, ele é muito feliz em enfatizar. Mas a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. Primeiro, a igreja tinha um propósito. Era uma oração específica para determinado fim. A igreja conhecia as suas armas. E a igreja clamava para que Pedro fosse solto da prisão. E esta oração chegou ao céu. E no céu houve-se um mover. E este mover desceu. Moveu também os alicerces da prisão. E diz que na noite anterior, ao dia em que Herodes iria pretendê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela.
ele tocou no lado de Pedro e acordou Pedro. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. Caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce a sandália. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real e que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aleluia. E percebendo isto, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Deixa eu te falar, a intenção do inimigo é acabar com a vida dos santos, daqueles que seguem a Jesus. Mas eu venho aqui nesta manhã para te dizer, antes de amanhecer, aleluia, o anjo chega. Antes de virar a madrugada, o anjo chega. Quando amanhecer, Pedro ia ser julgado, mas o anjo chegou primeiro. Qual era a razão disso, pastor? Havia uma igreja em contínua oração por ele. Então, os 16 guardas que guardavam Pedro na prisão não viram. As algemas caíram. Aleluia. O anjo veio para fazer o trabalho completo, com toda a dedicação. Metodicamente, o anjo diz, levanta, calça a sandália e coloque a sua capa e segue-me. Aleluia. Tem anjo cuidando de crente nesse dia. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor aí onde você está. Tem anjo cuidando de pessoas que se sentem aprisionadas, pessoas que se sentem abatidas, pessoa que se sente encurralada, não vê mais saída, já olhou para a direita e para a esquerda e não encontrou saída, já abriu o seu e-mail e não veio resposta, já olhou no seu celular, não encontrou mensagem de resposta. E eu venho aqui no dia de hoje para te dizer, o anjo está a caminho, fará o trabalho completo. Herodes perderá, você ganhará, porque o anjo está do seu lado. Fica com esta palavra para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te dou graça. Ó Jesus querido, eu venho, Senhor da glória, pedir, meu Pai, que esta mensagem ministrada possa fazer guarida, meu Pai, no coração do teu povo, possa alcançar, meu Pai, aquele que está aprisionado, aquele que está acorrentado, aquele que está indisposto, Senhor, para qualquer atitude, meu Pai, que seja louvável a Ti. Entra com providência agora, derruba as algemas, abra, levanta, meu Pai,
aquele que está caído. Oh, meu Deus! Ah, Jesus, tu és rei. Pai bendito, santo, abençoa, meu Pai, a vida. Senhor, dai saída, traz alegria e paz e contentamento, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus.